Boa noite a todos. É com muita alegria e sob as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. As nossas palestras são inspiradas no livro Fonte Viva e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 2, cujo título é Modo de Fazer, e que está na Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema Modo de Fazer, é com renovada alegria que convidamos o nosso amigo Ricardo Andrade, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Ricardo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado à casa pelo convite. Eu venho aqui, mas assim, o coração fica quentinho, né? Todo mundo abraça a gente. A Madalena falou que o céu está em festa, né, Madalena? Aí eu fico pensando assim, nossa, que reciprocidade mais bacana. Eu fico muito feliz de vir aqui. Eu tenho amigos aqui. E é um privilégio poder falar com os meus amigos, poder falar hoje até em vídeo gravado sobre essa doutrina que salva, né, que nos dá o caminho do exercício, da compreensão do Evangelho. E eu venho compartilhar com vocês. E sempre, né, Paulo trazendo aí para a gente versículos assim que são muito poderosos. Isso ainda explicado por Emmanuel na coleção Fonte Viva. E a gente vai tentar sempre comentar em cima do comentário de Emmanuel, porque Emmanuel ele tem uma precisão cirúrgica com palavras também. E aí, pensando nessa precisão que ele tem, o que ele quis dizer quando ele colocou o título? O título é Modo de Fazer, porque o versículo é: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, né, em Cristo Jesus. E ele coloca o título Modo de Fazer. E a gente vai estudando na casa espírita e a gente vai percebendo, compreendendo as coisas da evolução humana, lei de trabalho, lei de progresso. Então as coisas vêm do mundo espiritual para o mundo material. Essas invenções, essas pretensões humanas, elas vêm com endereço, né? Vai acontecer em tal lugar e é um momento. E assim a ciência evolui e através dela a gente alcança o progresso. E nós não somos mais aqueles que moravam em cavernas, vai inventando a roda, o fogo e tantas outras coisas, até chegar nas vacinas, computadores, smartphone e tal. Então, tudo vem de lá para cá. Quem já leu o livro Nosso Lar, vai ver isso, né? Quando o André Luiz ali vai ver as pessoas que fizeram para ele as suas preces, né? A intenção de André Luiz. E aí ele vê ali num tipo de televisão, né? Num computador. Na época, ali na década de 40, as pessoas nem sabiam nominar aquilo, porque não tinha nem a televisão, né? Muito menos o computador. E ali vai mostrando para a gente. E tem o filme Nosso Lar, para quem não leu o livro, tem o filme que mostra bem essa cena. E o transporte, toda aquela evolução. E a gente vai comparando com hoje, como a gente vai tendo as TVs com tela plana, bem fininhas, né? E você fala, ó, isso aí eu já vi naquele livro lá. E tantas outras coisas, né? Tá, então, com esse raciocínio de que as coisas vêm de lá para cá, esse modo de fazer me chamou muito a atenção, porque num processo das empresas, quando se trata de qualidade, lá tem um modo de fazer, que é o como fazer. E esse modo de fazer, ele não vem sozinho, tem algo que antecede, né, e tem algo que vem depois. Então você precisa, num processo de qualidade, identificar aonde você está, fazendo perguntas: o que fazer, como fazer, o modo de fazer e por que fazer.
Isso é qualidade. Então Paulo usou o modo de fazer, o como fazer. E aí eu, pensando nisso, até troquei uma ideia com o Wagner, que também é colaborador aqui da casa, né, nas palestras, e ele é especialista em qualidade. E ele estava falando, Ricardo, essa analogia eu faço também, Moisés, Jesus, o Espiritismo, porque vem Moisés e fala do que fazer, para estabelecer ali o conceito de justiça, para que a gente possa, isso ali é 1200 anos antes de Jesus, colocar regras de sociedade, 613 mandamentos na Torá, para que os judeus pudessem conviver ali no deserto, 40 anos, sem ficar se engalfiando, né? Um respeitando o outro. Então assim, não adulterar, não matar, tal, já começa com o decálogo. E daí vem as 613 regras para dar organização naquilo tudo. Então é o que fazer. E depois vem Jesus e vai falar do amor. Como fazer, né? E aí ele estabelece um código moral. Não faça ao outro aquilo que não gostaria que o outro fizesse para você, ou faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse. E daí ele vai falando e vai vivenciando, ou seja, o Evangelho conta como Jesus fazia, como ele sentia, como ele pensava, como ele ensinava, até como ele fazia para ensinar no silêncio dele. Está tudo ali, muito bem escrito, muito bem relatado, que é o nosso roteiro de vida que nos ensina. Então é o como fazer, o modo de fazer. E depois vem o Espiritismo para dar aquele por que eu faço, por que fazer, por que eu faço o bem e às vezes as pessoas se esquecem do que eu fiz, por que eu tenho que amar, por que eu tenho que perdoar. E aí o Espiritismo chega e fala por que fazer, fala da caridade, e nos dá o sentido maior para as coisas, aquilo que faltava. Então, num processo de 3.200 anos, em torno disso, se construiu, se vivenciou essas 3 questões num processo de qualidade espiritual. Porque a qualidade exige o quê? Objetivo claro, ela exige método de execução, exige propósito do sentido. O que fazer, como fazer e por que fazer. Mas a nossa evolução espiritual exige as mesmas coisas. Objetivo claro, método de execução e propósito do sentido. Então, nesse tempo todo, foi construído esse o que fazer, justiça, esse modo de fazer com amor, e esse por que fazer com caridade. 12ª lei natural, leis de justiça, amor e caridade. Então fez sentido, o modo de fazer. O Emmanuel falou, vou colocar um modo de fazer. E o modo de fazer, essa questão da gente fazer o que tem que ser feito, do jeito certo, e colocando o sentido maior, que é a etapa evolutiva da humanidade que nós estamos hoje. Então, a gente aprende que a gente tem que fazer com Cristo, pelo menos o Emmanuel está citando isso para a gente, fazer pelo Cristo, ou seja, eu faço com Ele, eu faço por Ele, em nome dEle, né? Do sentimento do Cristo, eu tenho que sentir como Ele sente, eu tenho que me aprofundar nisso, porque lá, você pegando ali em Atos dos Apóstolos, ou no livro Paulo Estevão, lá no finalzinho, Paulo fala, não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Isso é sentir o Cristo, porque se Ele passa a viver em você, você sente. Então, essa questão de trabalhar esse de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo e Jesus, não é apenas a gente imitar os gestos do Cristo,
É um convite, então, para a gente ter essa interação que Paulo teve. Não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Eu sinto com Ele. E talvez vocês vão passando o texto aí, né? Já começando na primeira estrofe. Porque todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ou seja, nós reencarnamos, não é verdade? Nós não estamos aqui, reencarnamos. Nós reencarnamos com que propósito? Nós reencarnamos porque teve um plano reencarnatório e a gente tem uma missão a executar. A gente precisa chegar aqui e dar conta, dar cumprimento dessa missão. Só que a gente se atropela algumas vezes, a gente tem a vista um pouco embaçada e a gente acaba cometendo outros erros, ou melhor dizendo, até erros antigos. Mas a gente traz alguma coisa, porque a gente veio aqui para ficar em movimento. E de vez em quando a gente tropeça, depois a gente faz direito, ou às vezes aquilo eu deixo para depois, nessa vida não dou conta, e aí vai para a próxima. E o que acontece? Aquilo que eu deixei de fazer, que eu deveria fazer, certo? Eu tenho que voltar na carne, para desfazer o que eu fiz de errado, ou seja, consertar, porque a lei é de equilíbrio, proposta da reencarnação. Então, eu conserto aquilo que estava errado, eu mudo algo em mim. Aquilo que eu estou sofrendo, aquilo que me causa sofrimento, é um vício que eu tenho, algo que é um erro na minha conduta, um mau hábito, né, uma conduta que precisa de um conserto de caráter até. E aí eu vivo aquilo e me proponho a fazer diferente, a mudar, a pensar de outro jeito, a caminhar sentindo como Jesus, para que eu seja inspirado e de fato eu possa ser um homem, uma mulher, alguém que evoluiu de fato, que teve o propósito certo de reencarnar e entregou a missão. Então, se eu não consigo, eu volto. Para quê? Para que eu possa fazer aquilo que eu não alcancei. Mais uma vez eu estou patinando. Vou reencarnar de novo para ver se eu faço dessa vez aquilo que eu devia fazer e não fiz. Eu vou reencarnar de novo para ver se dessa vez vai dar certo. Imagina a paciência que os nossos mentores, nossos amigos espirituais têm com a gente. Mas vai lá de novo, vamos ver se dessa vez vai, né? E é isso. Então, lá no segundo versículo, e ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Isso é aquele que fala assim, não vou fazer nada, não, vai dar errado mesmo. É aquele que lá na parábola que enterrou o talento. Não sei se eu vou entregar alguma coisa, é melhor eu ficar parado. Não vou fazer nada não, você morno, né? Lá no Apocalipse, né? João escreve, né? Que Deus, para não ser quente ou frio, porque Deus vai vomitar quem é morno. Então nessa questão da inércia, de você não fazer nada, se entregar à preguiça, né? À ociosidade, o que acontece com você? Você vai ir contra uma lei natural. Que lei é essa? Lei do trabalho, que está atrelada à lei do progresso. E você pode ir contra uma lei natural, se ela é que rege o que é natural, o que é natureza, o que é espírito, o que é divino. Não posso. Eu posso ali ficar estacionado um tempo, achando que eu estou tendo algum lucro nisso, alguma vantagem, estou escondidinho aqui, ninguém está me vendo, vou passar batido. Não vai. Porque se você só evolui encarnando e trabalhando a sua evolução, e você quer deixar para lá, você não quer fazer, você não quer esforço, você está acomodado, e sair do que está te dando um pseudo conforto, te incomoda, você não quer incômodo, não quer amolação, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Ou let it be, deixa estar, como diziam os Beatles, e é assim, deixa estar, tal, não.
Porque a vida, ela é reativa. A gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer algo, porque aquilo que eu mando para a vida, ela me manda de volta, ela é reativa. E se eu não mando nada para ela, o que chega para mim? Cuidado, porque a gente está num corpo de carne. E esse corpo de carne é constituído por muita coisa, mas sobretudo por água. Pelo menos 70% do nosso corpo é água. E a água parada, ela dá dengue, ela apodrece. Então, para você ver só na matéria, então quer dizer que você está ocioso da sua vida, não está fazendo nada, você não vai adoecer? Será que os seus fantasmas, de uma maneira psicossomática, não vão atacar você o tempo todo? Porque você foge, você tem uma fuga daquilo que você deveria fazer e não faz. Então não tem para onde correr. Você encarnou para realizar, para trabalhar e para entregar lá no final. Então, no terceiro, somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Então eu não vou precisar me preocupar em reparar, em corrigir na próxima reencarnação, se eu estou no modo de Jesus, no padrão de Jesus. Porque se eu for olhar o meu padrão, meu Ricardo, nossa, vai dar muita coisa errada. Eu tenho que ter uma referência realmente que seja uma referência de moral com excelência. Porque a minha referência moral está em construção. Eu ainda vou errar bastante para chegar num padrão moral mais aceitável. Então é melhor eu pegar lá a questão 625 do Livro dos Espíritos, quem é o mais perfeito, que aqui pisou na terra, Vede Jesus. Ele é modelo, então eu vou copiar. E ele é guia, então eu vou seguir. Eles me falam isso, seu modelo é guia. Então o padrão, o modelo é dele, não é meu. Porque eu vou tropeçar bastante e eu não estou reencarnando para ficar tropeçando. Então a misericórdia divina falou, vai lá Jesus, reencarna na terra, aliás, encarna na terra, porque um espírito missionário, ele encarna, ele não reencarna na terra. Estou falando de Jesus. Isso está lá no Código Penal da Vida Futura, ele usa esse termo, encarna na terra, para que você possa dar o padrão moral. E o pior é que não é em todo o planeta, não é em todo o orbe que o Cristo teve que reencarnar. O nosso teve, porque a gente estava caminhando muito errado. Aí ele vem cá e dá um padrão moral, a gente tem o Evangelho a partir desse padrão moral. Para quê? Para eu seguir o que eu acho certo? Ou para eu aproveitar esse roteiro de vida e falar assim, espera aí, se eu fizer aquilo que eu estou querendo fazer, será que vai dar certo? Então, se eu ficar pensando no que eu quero, certo? Eu vou levar vantagem, eu vou ter lucro e está tudo bem, eu saio ileso disso tudo. E aí eu começo então a questionar, e vejo no padrão de Jesus, no que está no Evangelho, que Jesus fazia o que era melhor para o coletivo. Você nem tinha pisado aqui. Ele é o arquiteto desse planeta e tudo mais, mas encarnar aqui, para ser crucificado, depois de 3 anos fazendo a missão dele. Por quê? Porque ele foi fazer o melhor para todos. Porque se fosse fazer o melhor para ele, isso não teria acontecido, ele nem teria encarnado aqui. Então ele ensina que a gente tem que fazer o quê? Fazer o bem. E o bem não é o bem do meu interesse. Cuidado, meu interesse pessoal, a minha vantagem, o meu lucro, aquilo que eu ganho. Porque se eu não ganho nada, para que me interessa fazer? Não é assim. Você tem que olhar o lucro, o ganho para todos. É o coletivo. Foi isso que Jesus fez. E aí algumas religiões falam assim, ele morreu para salvar todos nós. Ao saldo do coletivo, salvou todos do coletivo. E ele não. Esse raciocínio, muitas vezes, da linha mais católica, ou até protestante.
Desculpa. Então, nesse sentido, eu preciso entender que eu preciso seguir o que ele fez. E aí tem um filósofo, até já citei aqui em um outro estudo que a gente fez, falei do Immanuel Kant. E ele fala assim, você está na dúvida da sua moral, o que você vai fazer? Então pensa, o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer isso aqui. Eu, Ricardo, quero fazer dessa forma. Então tá bom, faz um joguinho aí de micro e macro. Você quer fazer dessa forma, a consequência é essa. Mas se todo mundo do planeta fizer o que você está querendo fazer, esse planeta é melhor ou é pior? Aí eu penso para mim, se todo mundo fizer o que eu quero fazer, vai ficar pior o planeta. Então não faça. É isso que o Immanuel Kant falou. Mas de onde que tirou isso? Inspirado por quem? Aonde já estava falando isso? Então a questão é essa. Quando a gente pautar os nossos atos, não tem essa que na época de farinha pouco, meu pirão primeiro. Porque eu sou responsável naquilo que eu faço. Tudo que eu faço afeta o outro. Afeta negativamente, mas também de forma positiva. Então, como eu quero que afete o outro? Como eu gostaria de ser afetado. Então, cada um tem a sua responsabilidade. Então, o jogo jamais é individual, é coletivo. E assim, trabalhando esse raciocínio, certo? Eu vou fazendo coisas ao modelo dele, para que eu possa, no seu padrão moral, deixar de criar débitos. Então eu não tenho que voltar para realizar coisas antigas que eu não fiz. Eu tenho que voltar para andar um pouco mais, porque também há uma compreensão de que eu não consigo fazer tudo numa vida só. Eu vou aos poucos, tipo prestação das Casas Bahia, vou fazer é perder de vista. Então eu faço isso, entrego, ando mais um pouquinho, entrego. Ou seja, no padrão moral de Jesus, eu caminho as minhas prestações sem atrasos. No meu padrão moral, falta dinheiro, falta recurso. Eu não pago, vem o juro e fica pior. Então, fazer com o Cristo é sempre melhorar para todos, né? E sem expectativa de remuneração. Olha para você ver, agora eu começo então a perceber que aquilo que eu faço eu não vou ganhar um material, eu não vou pôr no meu bolso, eu não vou enriquecer, porque eu não vou ter remuneração. E como é que funciona isso? Como que é a regra? Se eu tenho que fazer ao outro aquilo que eu gostaria de receber do outro, eu estou falando de dinheiro, eu vou ter que dar do meu dinheiro para receber o dinheiro dele, assim? É esse o sentido da coisa, é uma coisa ampla. Porque se eu ficar nessa questão do material, eu dou, quero receber, me dá aqui, ó, eu estou só no material. E a matéria tem data de validade, ela tem um dia que eu tenho que mudar o lado. E aí o que eu levo para o lado espiritual? Estou levando nada para o lado espiritual. Por quê? Porque a questão não é o ganho material. A questão da relação com o outro, com o próximo, é uma reciprocidade humana, não é um comércio. Não é um toma lá da cá. É reciprocidade humana. Você faz isso por mim? Faço. Alguém faz isso por mim? Faz. E a gente caminha. A gente aumenta a nossa humanidade. Olha lá, o que é aumentar a nossa humanidade? Porque tem gente que a gente vai ver aí no jornal, na internet, cadê a humanidade da pessoa que às vezes arrastou alguém aí por 1 quilômetro no carro dela, e ela tem que amputar as pernas? Né? A gente fica pensando, cadê a humanidade? Então, se é para eu construir humanidade em mim, o padrão é esse. O padrão é esse. Não é o meu padrão, o padrão é de Jesus. Então não tem expectativa de remuneração, porque o valor das coisas, a grande riqueza é aquilo que o dinheiro não compra.
Por quê? Porque eu levo comigo para o além-túmulo, para outro lugar. É aquilo que eu construo em valor no meu ser. Então, é o que eu sou, é o meu ser, e não é o que eu tenho. Porque o que eu tenho vai ficar para outro. Eu não levo comigo. Aí o outro aspecto é sem exigências. Não pode ter exigência. Pô, mas aí fica difícil, né? Porque você tem que lidar com o outro, não pode ter exigência. Como é que eu faço isso? Como é que eu não vou exigir do outro? Oh, eu preciso que você mude. É muito difícil conviver com você. Como é que eu vou relacionar com o outro se eu não exijo as coisas dele? Mas aí, a questão é, por mais que eu queira mudar o outro, eu não consigo fazer isso. As pessoas são como são e não como a gente gostaria que elas fossem. O que me cabe é entender esse processo para que eu não sofra com isso e falar assim, ó, eu faço a minha parte. Eu inspiro essa pessoa. Ela vai ter o tempo dela? Vai. Mas eu vou fazer o que eu posso. O resto é com ela. Tá, então fazer o que eu posso é assim, eu não ficar medindo as coisas que eu faço. Ah, mas ela não merece que eu faça isso. Para que eu vou fazer isso para ela? Pessoa ingrata, isso e aquilo e tal. Então eu proponho um exercício de inversão. E se fosse comigo? Como seria? Como eu gostaria de receber? E nas preces que eu faço, o que eu peço para Deus? Eu mereço tudo que eu peço para Deus? Tudo que eu desejo que Ele me dê, eu mereço? Será que eu estou pronto para receber aquilo que eu peço? Porque a vida me devolve aquilo que eu faço. Então, se eu não aprender, naquela oração atribuída a Francisco de Assis, é dando o que se recebe, se eu não tenho crédito, eu não dei nada, eu não fiz nada, como é que vai chegar para mim? Mas eu desejo, eu quero receber. Eu acho que eu tenho merecimento. Será? Será que não é melhor a gente realizar e ver no que vai dar? Ver o que a vida vai me trazer depois? Fazer a nossa parte e Deus se encarrega do resto? Se o Evangelho falou assim, por que eu não faço assim? Por que eu tenho que ser sempre validado? Ah, comigo vai dar certo. Ah, a pessoa não me deu valor. Ah, eu faço tal coisa, mas lá ninguém percebe. É? E aí vem essa questão de se mostrar-se. Aí tem uma coisa que é muito perigosa, que quer governar a gente o tempo todo, domar cada um de nós, que se chama orgulho. Porque eu tenho que me mostrar. Eu tenho que fazer uma coisa boa e falar, gente, olha aqui o que eu fiz. Vocês não viram o que eu fiz? Eu quero que vocês vejam o que eu fiz, eu quero que vocês me exaltem, que vocês possam me admirar e até ter inveja de mim. É o orgulho guiando vocês. Mostre o que você fez, você precisa ser reconhecido, você precisa ser valorizado. E o orgulho está lá, ó, pá, faz isso, está ali pegando o seu ego, inflando ele está ficando doente. Um ego doente é egoísmo. E você está lá ouvindo o seu orgulho. E o orgulho tá, manda ver. Que nem aquela passagem que a gente vai falando do templo, né? E tem a viúva, né? E ela vai colocar as moedinhas, mas antes tem uma estrutura nisso. As festas do templo lá em Jerusalém, as pessoas que tinham posse colocavam as suas roupas de festa e levavam assim muitas moedas para poder doar. E tinham uns mais espertos que os outros e colocavam moedas de valores menores, para o montante das moedas ficar maior ainda. Porque quando você derramava no gasofilácio, que tinha a parte de boca metalizada, a moeda batia lá e fazia um barulho. E quando o barulho era comprido, chamava a atenção de todo mundo. Mas quem que é aquele generoso que está lá? O supostamente generoso. Vaidade. Aí o orgulho fala, ó, coloca mais, faz mais barulho, seja exaltado. Então, a gente esquece que o grande desafio é que a mão esquerda não deve saber o que faz a direita, mas o orgulho quer puxar nosso tapete, quer influenciar a gente, mas o orgulho não fica só nisso. Quando a gente faz algo errado, ele fala assim, ó, agora não é hora de você exaltar, esconde, oculta, porque ninguém pode saber o que você fez, porque senão você vai ser rechaçado, cancelado.
O orgulho fala, ó, não assume nada não. E vocês veem isso aí na política e outras coisas, né? Não assume nada não. É o orgulho de novo. Então, se a gente tiver o orgulho como parâmetro, de forma consciente, se o orgulho mandou fazer uma coisa, eu vou para o oposto. Você falou exalta, opa, eu oculto. Se ele falou oculta, peraí, eu me apresento. Porque aí a questão do domínio, né? Ele quer me governar, mas eu não deixo. Mas ele é um general de armas, ele não espera, ele ataca de novo. Então tá bom. Então eu não tenho que te falar em termos de ocultar, porque você está no padrão, no modo de fazer de Jesus, então você não está errando, você está com a sua consciência tranquila. E também não está exaltando por causa disso. Mas aí então, quando você vê o outro errando, o que você fala? Você aponta, você julga, você condena? Aí está lá o orgulho me perguntando, o que você está fazendo? Mais um desafio para mim. Então eu não posso exaltar o que eu faço de bom, eu não posso fazer o que é ruim, e se fizer eu me apresento para vencer o orgulho, e não posso ficar apontando os dedos por aí, tipo os fariseus, né, nos relatos que tem no Evangelho. Então esse orgulho é sagaz, né? O que ele faz? Ele me desafia a ocultar o mal que eu vejo nos outros, e eu faço isso? Mais uma. Então eu luto com ele todos os momentos. Só que quando eu tenho consciência que é uma luta, que é uma guerra, e que ele não dá trégua, eu não vou ficar de brincadeira. Eu falei assim, ei, orgulho, você vem de novo, hein? Mas eu vou te contrariar mais essa vez. E vai. Tipo o AA, né? Só por hoje. E a gente vai levando. Vai esticando um pouco mais. Até aprender, até se tornar um hábito. Até a gente não fazer por obrigação, até a gente não ter a vaidade, né, querendo nos deixar em destaque. Então, sem exigir superioridade. Então, enquanto o orgulho, o que ele faz? Ele divide as pessoas, né? O orgulho divide as pessoas, mas a humildade, o oposto do orgulho, o que ela faz? Ela une as pessoas. Então, muitas vezes, uma arrogância, uma prepotência, me faz ir até longe, mas a humildade, ela me faz chegar aonde eu preciso chegar, eu vou mais longe ainda. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que essa questão de superioridade é muito relativa, porque um precisa do outro. O que eu aprendi até hoje, eu precisei dos outros. Alguma coisa eu ensinei para alguém, e assim nessa troca, a gente vai trazendo a evolução que eu falei, lei de trabalho e progresso. Como se vive em sociedade sozinho? Como é ser orgulhoso na sociedade se nós sempre precisamos do outro? Os judeus, né, lá na Cabalá, né, que é a questão que eles falam assim, o Torá é de dia e a Cabalá é à noite, né, a coisa mais mística que eles ensinam, e eles vão colocar assim, sentido para o que se tem a mão esquerda, a mão direita, o pé, e eles falam que o umbigo, a cicatriz umbilical, é um lembrete de que a gente, desde a nossa concepção, a gente precisa do outro. Então por que eu vou ficar nessa ilusão de que eu não preciso do outro? Se para estar aqui eu preciso do outro, para continuar aqui eu preciso do outro. E aí eu não posso ter atributos de reconhecimento. Por quê? Porque se eu faço com Cristo, eu devo fazer com Ele, no modo dele, então tudo que eu faço de bom é mérito de quem? É meu ou dele? Quem que eu devo exaltar? É Ele. Eu só estou copiando. Então eu não preciso desse reconhecimento, porque o reconhecimento é para Ele. Eu faço com Ele, faço para Ele, eu faço por Ele. Tudo bem, mas Jesus, Ele é generoso, não tem jeito, porque de vez em quando a gente vai ter momentos na nossa encarnação, na nossa vida, de uma forma, né, mais ampla, que a gente vai ter um feedback do outro. Aí alguém vai chegar para você e falar assim, nossa, você falou uma coisa aquele dia, você me ajudou, já tem um tempo, eu estou para te falar isso tem anos, você nem se lembra daquilo,
mas ele foi te falar, ó, aquilo que você fez me ajudou. Ou alguém falou bem de você para outra pessoa, né? Quem sabe até mudou de opinião, alguém reviu um conceito seu. Então isso vai chegando para a gente tardiamente, entre aspas, porque você não está esperando, e a gente fala assim, opa, não esperava, é como uma flor que eu plantei no jardim, de repente ela me surpreende com aquelas cores bonitas, né? Abrindo ali as pétalas, eu não esperava, ela aconteceu ali, né? É assim, a vida é assim. Então quando vem esse reconhecimento para você, é para te dar um feedback que você está no caminho certo, não é porque você buscou por vaidade, o reconhecimento chegou para você, nessa generosidade que Jesus nos dá, para falar que o caminho está certo, que eu devo me motivar e continuar fazendo o que é certo. E ele vem sem vaidade, porque ele vem na forma de gratidão. É diferente, né? Então, sem perturbações. Esse sem perturbações é quando eu estou fazendo o que é certo, a minha consciência está tranquila, está em paz. Aí, no modo de vida dos samurais lá no Japão, eles tinham uma disciplina, e sobretudo pautada na honra, na sua virtude, na sua honestidade, no seu caráter, no serviço que ele fazia, né, no serviço para com o outro. E o samurai, ele acordava de manhã, bem cedo, e a primeira coisa que ele falava para si mesmo é, hoje é um belo dia para se morrer. Parece macabro, né? Hoje é um belo dia, um bom dia para se morrer. O samurai falava isso. Por quê? Porque a sua disciplina fazia com que ele andasse em honra, com honra, em tudo que fazia, pautando as suas virtudes todos os dias. Então ele tinha a consciência tranquila de que ele fazia o que era necessário ser feito. Ele andava no caminho reto das coisas, dentro da moral. Então, se ele morresse aquele dia, não tinha problema, porque a vida dele teria valido a pena. Então, isso é viver sem perturbações. Então, em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem perder-se. Então, Jesus, ele é o nosso pastor. Ele é o pastor das ovelhas que estão no rebanho e naquelas que se desgarram também. Ou seja, independente da situação, ele vai até nós. Ele vai nos auxiliar. Por isso que ele não perde a missão dele. E ele atende o coletivo, o rebanho e o individual que se perdeu. Porque não tem penas eternas. Nenhuma ovelha se perderá. Todas serão salvas. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem sem outra paga, além da alegria que está de estar executando a vontade do Pai. Ou seja, eu dei uma palestra esses dias para trás, que é a parábola da ovelha perdida. E lá eu construí em detalhes os costumes e tudo mais, né? E quando peguei essa estrofe aqui, esse pedacinho aqui do texto, eu me lembrei dela. Por quê? Porque essa questão de você executar a vontade do Pai, fazer o bem, e a sua paga é a alegria, isso daí é o sacrifício, o ofício de salvar, ofício sagrado. Esse é o ofício do pastor, que vai lá atrás da ovelha desgarrada, que passou nos espinhos, nos barrancos, nas ribanceiras, que se machucou também para salvá-la, mas vai até ela e trata dela com todo cuidado. Então esse sacrifício é a alegria operante, aquele que trabalha de forma feliz, fazendo com Deus, trabalha de forma feliz fazendo com Ele. E como que é isso? Imagine você podendo ajudar o outro, imagine você tendo condições de fazer pelo outro, até salvar o outro. Naquele socorrista que pegou alguém que estava engasgando e salvou essa criança, por exemplo. Daquela equipe médica que conseguiu reanimar aquele paciente. Daquele bombeiro que fez o resgate. Essa é a alegria operante. Aonde você sente a mão de Deus. E às vezes vem aquele choro, né? Aquele choro da alegria operante. Porque você pôde fazer com Ele, em benefício do outro.
e trazer vida, trazer propósito naquilo que você faz. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Por quê? Porque Jesus não faz distinção entre pessoas, é rico, é pobre, é preto, é branco, é judeu, não é judeu, é gentil, não tinha distinção, sentava à mesa com eles, publicanos, os cobradores de impostos, se o fariseu quisesse, sentava junto, os doentes, leprosos, ele não fazia distinção de pessoas, tratava todos com serenidade, com amor. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Então ele é humilde naquilo que ele faz, com pequenos e com grandes, nos pequenos feitos, nos grandes feitos. Ele não se transforma, ele não se envaidece, ele dá amor, ele mostra a humildade, ele está ali sereno e sendo ele um mensageiro da paz. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com toda a atenção centralizada nos desígnios celestes. O que é essa atenção centralizada nos desígnios celestes? Se tenho que executar alguma coisa, e eu tenho, porque a lei é de trabalho, eu não fico na ociosidade, na preguiça, como falou um pouco antes no texto, eu faço sozinho ou faço com ele? Porque aquilo que eu faço sozinho, o resultado é pífio, é ruim, é medíocre. Mas aquilo que eu faço com ele, com Jesus, eu busco a excelência do resultado, o melhor resultado. Eu eternizo aquilo que eu faço. Aquilo faz sentido, aquilo transforma. Eu faço com amor, com propósito, porque eu não faço sozinho. Não te esqueças de agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e de tuas horas, todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da solidão, ajuda a todos, indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Grande demais, né? Mas o sentido é básico. Você ajuda a todos, é útil a todos, serve a todos indistintamente, sem olhar a quem, sem julgar se precisa ou não, você pega e faz, tal como você gostaria de receber. Conserva a alegria operante, lá do pastor de ovelhas, a alegria de ser útil, e seja útil, não descanse na sua utilidade. Você pode fazer, vai e faça. Faça e faça cada vez mais, e faça mais e melhor. E busque agir com o sentimento de Jesus. Eu comecei falando, citando Paulo, hoje não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, não é isso? Então, sentir o que ele sente é aprender a fazer com ele, no modo de fazer de Jesus. E a gente vai sentir fazendo como ele faz? Vai, mas vai demorar, viu, gente? É um exercício. A gente vai fazendo, vai ficando um pouco difícil, mas eu tenho que perdoar aquela pessoa, eu tenho que agir dessa maneira. Vai, é um exercício. É igual a academia. Você está com aquele peso ali, está difícil. Mas no dia seguinte você já está pondo um pouquinho a mais, está sentindo menos dores. E você vai fazendo aquela ginástica espiritual, para que você chegue num ponto que fala assim, opa, estou fazendo bem, estou me sentindo bem. Isso é fazer com Jesus. Porque que você chegar a um ponto, imagino eu, de sentir como ele sentia, num ápice de um sofrimento para qualquer um de nós, numa cruz, machucado, humilhado, e ele fala, Senhor, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. O que é sentir isso? O que é perdoar mesmo sendo alguém que está passando por injustiças? É um ponto que todos nós ainda vamos chegar.
Vai demorar, pelo menos para mim, vai demorar bastante. Mas eu sei aonde eu quero chegar. Sei como chegar. Sei o que fazer e sei o porquê fazer. Por isso, nós espíritas estamos aqui falando dele, de Jesus. Muito obrigado pela paciência de vocês. Eu extrapolei uns 2 minutos no horário.